Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar sobre o CTP3, que tem seu tema estresse. Minha equipe é formada por mim, que vos fala, Vinícius Veras, Ana Luíse, Maria Clara Capistrano e Lauri Garcia. Vamos começar falando um pouco sobre a diferença entre o estresse agudo e o estresse crônico. Primeiramente, o que é o estresse? Estresse é uma reação natural do organismo ocorrida em situações de perigo ou ameaça. Por estar presente nessas situações, nosso corpo fica em estado de alarme, assim provocando alterações físicas e emocionais. Existem dois tipos de estresse, o agudo e o crônico. O estresse agudo é um tipo de estresse em que tem suas características ser intenso e de curta duração, sendo causado normalmente por situações traumáticas, mas passageiras. Por exemplo, quando se perde aquele bendito ônibus. O hormônio atuante seria a adrenalina. Forma de tratamento: fazer atividade física, ler um livro, descansar ou dormir, ficar com os amigos e família, escutar música, entre outras coisas. Mas vale essa observação de que o tratamento para o estresse agudo varia de pessoa para pessoa. Ou seja, a forma de tratar esse tipo de estresse, é muito individual. Isso seria justamente a individualidade biológica. Esse estresse crônico afeta a maioria das pessoas, sendo constante no dia a dia. É um quadro muito sério e pode levar a doenças como ansiedade, depressão e até mesmo câncer. Outro fato muito importante que eu queria ressaltar é o seguinte: a homeostase é o que mantém nosso corpo em equilíbrio. E no estresse crônico é comprometida, afetando assim a memória, causando insônia, uma possível taquicardia e diminuindo a imunidade. O principal hormônio, por sua vez, é o cortisol, formado na zona fascicular do córtex. O tratamento para estresse crônico seria justamente medicamentos e suporte médico psiquiátrico associado à psicoterapia. Por último e não menos importante, vamos falar das fases do estresse. A primeira fase é composta por reconhecimento. A primeira fase se chama alerta, fase de alerta. E é o que? É basicamente reconhecimento do estressor, onde as glândulas suprarrenais vão produzir mais adrenalina e menos cortisol. Fase 2 seria a de resistência, onde temos adaptação com a respiração, batimentos cardíacos, circulação e pressão arterial voltando ao normal. Fase 3, exaustão. É onde a gente tem o estímulo do estressor permanente, ele permanece por um bom tempo e o organismo não suporta mais. Assim, os sinais da fase de alerta voltam ainda mais fortes. Dando continuidade, eu vou falar sobre o objetivo 2, que era descrever o mecanismo de produção da adrenalina, do cortisol e da melatonina. Começando pela adrenalina, é um hormônio produzido na glândula suprarrenal mediante as situações de ameaça e de perigo. Ou seja, a gente se encontra numa situação diferente, adversa, e vai ocorrer produção e liberação desse hormônio. Vai ter a função de atuar sobre o nosso sistema cardiovascular para manter o nosso corpo alerta, justamente preparado para situações de fuga, de luta, para que ele possa reagir da forma correta. Cortisol é um hormônio que, para que ele seja produzido, primeiramente tem que ocorrer produção e liberação do CRH lá no nosso hipotálamo. O CRH ele vai estimular a adenohipófise ou a hipófise anterior a liberar o ACTH, e é esse ACTH que vai induzir a produção de cortisol lá no córtex da glândula suprarrenal. E por fim, a melatonina, que é um hormônio que está 100% associado com o sono, por isso que é muito importante a gente manter uma boa rotina de sono de forma adequada. É um hormônio que vai ser produzido na glândula pineal, que fica localizada no nosso cérebro. Vai ter liberação de melatonina ali no início da noite, quando a gente não tem mais aquela claridade, aquela iluminação natural, e sim começa a escurecer. Vai ter um pico de produção desse hormônio mais especificamente às 3 da madrugada, que é quando a gente está naquele sono mais profundo. E para a formação da melatonina é necessário que haja o triptofano, que é um aminoácido da dieta. O triptofano vai passar por uma série de reações enzimáticas, vai ser convertido em serotonina, que é justamente o precursor da melatonina. Um dos objetivos do caso sobre estresse foi descrever os efeitos da adrenalina e do cortisol no estresse agudo e no crônico.
No estresse agudo, como já sabemos, temos a atuação da adrenalina. E esta, por sua vez, vai ter atuação em diversas partes do corpo. Um dos exemplos que a gente vai falar agora é do sistema cardiovascular, onde o coração recebe um estímulo para que possa realizar os movimentos de contração de formas intensas. Um exemplo, bombeia mais sangue para que chegue na perna e a pessoa consegue correr. E como é que isto ocorre, Lauri? Ele é mediado por adrenalina ligada aos receptores adrenérgicos. Alfas adrenérgicos estimula a contração e betas estimulam o relaxamento. Então, como a gente pode ver aqui, a adrenalina, ela não vai ser só jogada no corpo e vai ter atuações diversas. Sim, ela vai ser sintetizada e ela só vai ter ela só vai ter a sua ação realizada dependendo do receptor adrenérgico ao qual ela vai se ligar. Onde os alfas adrenérgicos vão estimular a contração e os betas adrenérgicos vão estimular o relaxamento. No músculo esquelético, o fluxo sanguíneo alimenta para que possamos receber mais sangue. Este sangue vai estar cheio de O2 e glicose, CO2 sendo o oxigênio, para uma preparação de fluxo. A adrenalina vai estar se ligando a receptores alfa. Lembra do que eu falei anteriormente? A adrenalina ela só vai ter sua ação realizada a partir dos receptores adrenérgicos ao qual ela vai se ligar. Neste caso, como ela vai se ligar aos receptores alfa, vai ocorrer uma contração. No fígado ocorre a glicogenólise. E o que é a glicogenólise? Que é uma degradação de glicogênio realizada através de retirada sucessiva de moléculas de glicose. Quebra de glicogênio e glicose com o intuito de gerar energia. Lá no nosso fígado existem glicogênios, que é o quê? É uma espiral, é uma cadeia longa formada por glicose. Então, o que podemos perceber que tanto no tecido adiposo, onde tem a lipólise, e no fígado, onde tem a glicogenólise, a ação geral, o produto final essas reações são justamente para gerar mais energia ainda mais para o organismo. Por fim, no sistema imune, o que é que vai ocorrer no sistema imune? A ação da adrenalina vai aumentar a imunidade inata. E só uma observação importante, como eu já falei, a ação da adrenalina no estresse agudo, ela vai ocorrer, ela vai ser realizada dependendo dos receptores adrenérgicos ao qual ela vai se ligar. Lembrando que ao se ligar em receptores alfas adrenérgicos, vai haver a contração e nos receptores beta-adrenérgicos vai haver um relaxamento. Bom, o efeito do hormônio cortisol no estresse crônico pode desencadear no sistema cardiovascular quadros como hipertensão, aumento dos batimentos cardíacos, infarto, depressão e aterosclerose. No caso do músculo esquelético, pode levar a uma atrofia muscular devido à protólise mais intensa em prol da gliconeogênese e acarretar também desgaste físico e dores musculares. No caso do tecido... No tecido adiposo iria ocorrer o estímulo à lipogênese, que seria a construção, o anabolismo do tecido adiposo. Em contrapartida, poderia se desenvolver a síndrome metabólica, associada à resistência à insulina e gerando um quadro de diabetes tipo 2. No fígado, irá ocorrer gliconeogênese, que é a produção de glicose por meio de outros substratos, como lactato, glicerol e alguns aminoácidos glicogênicos, e a glicogênese, que é a síntese de glicogênio hepático e muscular. No sistema imune, ocorre a diminuição da imunidade inata e aumento da imunidade adquirida humoral. Aqui são os papéis de cada um no grupo, as referências do trabalho e, por fim, obrigada.